Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma análise de dados profissional da Smartgo para entender um confronto da segunda divisão alemã, Bochum contra Nürnberg. Vamos juntos descobrir o que os números têm a nos dizer sobre essa partida? Olhando assim de primeira, pode até parecer um monte de números e porcentagens, né? Mas a verdade é que cada dado nessa tela conta um pedacinho da história do jogo. Nossa missão aqui é justamente essa: juntar todas as peças e montar esse quebra-cabeça. Então, a pergunta principal é bem direta. Bochum contra Nürnberg, dois times ali colados na tabela, quem realmente entra em campo com a vantagem? E para encontrar essa resposta, a gente não vai se basear em achismo ou palpite. A gente vai usar estatística. A análise de dados é a nossa bússola para entender o cenário mais provável desse confronto. Muito bem, então vamos começar a mergulhar nos dados. E o primeiro passo é sempre entender o contexto. Onde é que essas duas equipes estão na competição? O time da casa, o Bochum, aparece na 9ª posição da tabela. E o Nürnberg? Olha só, tá logo ali, uma posição acima, na 8ª. Já dá para sentir o clima de rivalidade direta. E essa proximidade na tabela, claro, se reflete na pontuação. É apenas um ponto separando as duas equipes. No papel, isso indica um jogo extremamente equilibrado. Mas, como a gente sabe, são os detalhes que fazem toda a diferença. E é aqui que a gente começa a ver a primeira grande distinção. A forma do Bochum jogando em casa é considerada regular. Agora, o Nuremberg como visitante, a forma é ruim. Esse é o primeiro indicador de que o fator casa pode sim ser decisivo. Agora sim, vamos para o coração da análise, a batalha estatística. Como o ataque de um time se sai contra a defesa do outro? Os números nos dão o caminho. Vamos começar pelo XG, os gols esperados. Essa métrica mede a qualidade das chances criadas. E a diferença aqui é enorme. O Bochum gera em média 1,57 gols esperados por jogo. Isso é mais que o dobro do Nürnberg, que fica com 0,73. Fica claro que o poder de fogo do time da casa é muito superior. E essa capacidade de criar boas chances se traduz em iniciativa. O Bochum marca o primeiro gol em metade dos seus jogos. Já o Nürnberg só sai na frente em cerca de 17% das vezes. A tendência, então, é que o Bochum dite o ritmo desde o início. Bom, ter um ataque forte é ótimo, mas não adianta muito se a defesa não segura as pontas. Então vamos inverter a pergunta: qual das duas defesas é mais vazada? E este talvez seja o dado mais preocupante de todos para o Nuremberg. A equipe sofre o primeiro gol em impressionantes 83,33% das partidas. É uma vulnerabilidade defensiva gigantesca, que, combinada com o ataque forte do Bochum, cria um cenário bem desfavorável para os visitantes. E quando a gente joga tudo isso num gráfico de probabilidades, o resultado é muito claro. A análise mostra um favoritismo estatístico bem significativo para o Bochum, refletindo tanto a sua força em casa quanto a fragilidade do Nürnberg como visitante. Com todos esses dados em mãos, a gente consegue começar a montar a narrativa que os números nos contam. Qual é, então, o veredito final dessa análise? É exatamente como a Smartgo define a sua metodologia, uma leitura de jogo baseada em dados. É busca por padrões e tendências que vão muito além da simples percepção. Então, para resumir, a história que os números estão nos contando é a seguinte: o ataque superior do Bochum vai para cima da defesa vulnerável do Nürnberg, principalmente no começo do jogo. Se a gente soma o fator casa e a tendência de um jogo com mais de 2,5 gols, o cenário fica bem definido. E essa análise toda se traduz nos placares mais prováveis. O modelo aponta as vitórias do Bochum por 1-0 e 2-0 como os resultados com maior probabilidade. Repare que 3 dos 4 placares mais prováveis são vitórias do time da casa. Isso só reforça o favoritismo que os dados já apontavam. A análise de dados nos oferece uma direção muito clara, muito bem fundamentada. Mas a pergunta que sempre fica no ar quando o assunto é esporte é essa: os números são um roteiro definitivo ou o futebol, com toda a sua paixão e imprevisibilidade, ainda tem espaço para reescrever a história? Essa foi uma pequena amostra da inteligência que a Smartgo oferece. Quer ter acesso a essa leitura de jogo baseada em dados? É só seguir @SmartGo4 no Instagram, acessar a loja virtual ou entrar em contato pelo WhatsApp para receber análises personalizadas. Todos os links estão na bio. Smartgo, leitura de jogo baseada em dados.